Olá, ouvinte Lumiar Web Rádio. Você está comigo, Michelangelo Mendonça, direto do Alô Muvuca, on the road. Pé na estrada da Lumiar Web Rádio, que agora ancora em Chapecó, Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Hoje recebemos no programa o nosso amigo Luciano dos Santos, formando de Geografia e ativista político aqui da cidade de Chapecó, que vai dar a palavra dele sobre a conjuntura do município, a realidade da pandemia e a possibilidade de cancelamento das eleições de 2020. Seja muito bem-vindo, Luciano. Bom dia. É um prazer estar aqui participando do programa da Rádio Lumiar com o amigo Michelangelo. Conhecemos a longa data, de épocas do movimento estudantil. E estamos aí para dar um pouco do panorama das eleições aqui de Chapecó e um pouco falar um pouco também da questão da pandemia. E a questão das eleições, se pode ou não pode ser prorrogadas. Me diz uma coisa, Luciano, você sempre participou da vida política aqui em Chapecó através de movimentos de juventude, movimentos estudantis e seguiu no caminho da educação. Você está se formando em Geografia em qual universidade, Luciano? Estou me formando na Universidade Federal Fronteira Sul, que foi um ganho para nós políticos aí, trazer uma universidade federal para nossa região, porque ela contempla vários campos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E isso é importante, que como o ensino tem que ser descentralizado. Antigamente a gente só tinha a Federal de Santa Catarina. Hoje nós temos outra opção para o aluno carente, para o pequeno agricultor, para as pessoas que estavam à margem do sistema e hoje podem estar frequentando uma universidade de qualidade e gratuita. Muito bem. Luciano, a gente teve uma entrevista com o vereador interino aqui de Chapecó, Derek Rom, e ele trouxe na entrevista dele um problema político que acontece na UFFS, que é a reitoria. Parece que o reitor que foi escolhido pela presidência da República não foi o mais votado nas eleições da lista tríplice. Entre os nomes da lista tríplice, ele não foi o mais votado pela comunidade acadêmica. Procede essa informação, Luciano? Procede. Mas assim, vamos deixar bem claro também que isso foi um processo do Ministério da Educação já há tempos atrás que escolhia a lista tríplice. Mas não é obrigatória a lista tríplice. Basta ver que o procurador hoje, geral da República, o Aras, ele não estava na lista tríplice. Ele foi uma escolha própria do presidente. Então, aqui com certeza ele está deslegitimado do processo, mas ao mesmo tempo, quem criou esse sistema foi os governos passados. Então agora a gente vai ter que aceitar e achar uma forma de lutar contra o desmando dele agora, porque a posse já foi tomada. Ele não vai deixar de ser reitor. O que a gente tem que fazer é um embate dentro da universidade com os estudantes, para que nós cada vez mais batemos de frente com ele para colocar nossas propostas. Tanto que agora me assusta um pouco que veio uma mensagem ontem da Secretaria Acadêmica que os alunos vão voltar às aulas não presenciais. E eu mandei um questionamento para o DCE colocando assim: e quem não tem acesso à internet? Como é que vai poder fazer esse processo? Eu acho que tem que ser discutida essa volta às aulas presencial ou não. Primeiro que presencial não tem transporte público. O transporte público de Chapecó está reduzido. O prefeito ele colocou essa norma, então por enquanto as aulas presenciais para a universidade já estão proibidas, não tem acesso. Mas eu fico pensando aquela pessoa que carente, que mora no interior, como é que vai fazer para poder acessar uma plataforma de internet? Nem todos têm acesso à internet, nem todos têm condições de poder estar participando das aulas. Então é um questionamento que eu acho que hoje o DCE da Federal, os estudantes têm que bater de frente contra o reitor. Se está postado que não pode ter aula, que não tem condições, então esse semestre praticamente ele tem que ser eliminado. Começar o ano que vem um novo processo, até porque essa pandemia tende a não terminar tão logo. Creio que, além de economicamente, essa doença ela vai atingir até o final do ano muitas pessoas. Então eu acho que vamos pensar a volta às aulas com cuidado, vamos, mas não é o momento de pensar de como vão voltar. Deixamos para o ano que vem e vamos criar estratégias para saber como
a gente pode se articular para o ano que vem começar o ano letivo com mais coerência, com mais saúde, com mais entendimento de como está o processo. Como a gente está acompanhando lá, está de fora, o reitor e aquele pessoal que está ao redor deles não tem esse entendimento como tinha o ex-reitor. O ex-reitor era um cara do movimento político, do movimento universitário, então ele tinha um entendimento, ele tinha um diálogo mais com o estudante. Esse, como ele não tem esse movimento, esse entendimento com os alunos, então ele está trancado na sala dele, ele não sabe o que está acontecendo ao redor da cidade. Mas basicamente eu acho que tem que se pensar uma forma de bater nesse reitor, tem que se pensar uma forma de construir uma ideia, que só bater não resolve, uma proposta diferente para poder dialogar com o colegiado da universidade, que é o que toma as decisões, que pode suplantar o poder do reitor nesse momento. E lembrando que eu comecei o movimento, isso em 2000 em Cruz Alta, 2001 em Cruz Alta, ao qual a gente conseguiu trazer uma universidade estadual para a região, para a cidade de Cruz Alta, que era carente, Universidade Estadual. Cruz Alta tinha sido a única cidade que não tinha sido contemplada pela UERGS, e nós fizemos, eu e mais 10 amigos, nós fizemos uma caminhada de Cruz Alta a Porto Alegre, de a pé, fizemos 385 quilômetros, para entregar na mão do governo, na época, Olívio Dutra, que nós precisávamos, porque a gente sabe que a universidade ela traz crescimento, ela traz emprego, ela valoriza os imóveis da cidade, mas também ela traz um conhecimento educacional muito grande. Ela transforma. Basta ver a Universidade Federal Santa Maria, que está consolidada há mais de 50 anos, como aquela cidade é diferente com o olhar estudantil. E nós também hoje, aqui na Federal, nós também temos que ter esse olhar. Nós temos que valorizar a nossa Federal. Temos a Chapecó, temos a UNOESC, temos a UCEF, mas basicamente são universidades particulares. E nós temos que olhar com carinho, não com desprezo à Universidade Federal. Já colocaram a Universidade Federal fora para que a população aqui de Chapecó não soubesse o quanto é importante essa universidade hoje. Até não teve apoio dos empresários, não teve apoio da SIC, CDL, foi o movimento estudantil e através da PEC do Cláudio Vinhati que essa Universidade Federal foi contemplada. Claro que depois que nasce todo mundo quer ser o pai, mas ninguém vai dar os parabéns para a mãe. Então hoje nós temos que fortalecer o nosso movimento estudantil e ao mesmo tempo fortalecer a nossa Universidade Federal. Maravilha, Luciano. Você entrou numa questão que está vigente na vida do mundo hoje, que é a pandemia da Covid-19. A gente percebe que muitas lideranças políticas do país não estão levando com a devida seriedade, apesar de já estarmos enfrentando aí o 5º mês de pandemia. O número de mortes e de contágios só aumenta, em nenhum momento desse processo houve diminuição da curva de contágio, né? Busca-se um achatamento, mas uma queda ainda está longe das perspectivas da ciência. Como você acha que o poder público, Luciano, precisa se comportar não só nas medidas cautelares, mas também nas medidas emergenciais? Chapecó é uma cidade que já esteve já foi a 2ª cidade, hoje não é mais, com o maior número de contágios aqui no estado de Santa Catarina, e a gente não viu uma grande estruturação de hospitais de campanha, levando-se em consideração que nós estamos tratando aí do 5º maior município do estado de Santa Catarina, talvez um dos maiores municípios do Brasil em relevância econômica, uma vez da produção frigorífica que a gente tem aqui em Chapecó, com a Brasil Food, com a Aurora, aqui na região com a Seara. Então, a propósito, os frigoríficos ditos agora grandes focos de contágio da Covid-19. Qual é a sua posição frente a esse panorama? Primeiro que eu acho que a presidência da República, além de não só criar formas de combater, tem que dar o exemplo. O que a gente vê hoje é o presidente não dando o exemplo, né? Conversando com as pessoas sem máscara, sem álcool gel, e passando que isso na verdade seria um mito, que essa doença praticamente não existe. Mas assim, não existe porque não é um familiar dele que faleceu, não é algum conhecido dele. Eles inventaram agora esse negócio da cloroquina aí, que é a maior palhaçada que existe. Eles têm 2 anos para desovar isso e agora não se sabe mais, porque pode criar um crime de responsabilidade, porque foi comprovado cientificamente que não tem eficácia.
E a gente está fora criticando a OMC, que é a entidade que organiza as questões das vacinas, as pesquisas. A gente está de fora e corre o risco de a gente nem receber as vacinas ainda. Hoje o Brasil faz o Brasil, até eu estava lendo a matéria, que hoje o Brasil é a cobaia de alguns laboratórios americanos e ingleses, mas as vacinas já foram compradas todas pelos Estados Unidos. Então, para o ano que vem, eles já encomendaram todas as vacinas que era para ir para outra população, eles já controlaram, já seguraram para eles. O que eu vejo aqui no Brasil, e especificamente em Chapecó, é que nós não estamos tendo cuidado. Nosso prefeito também não tomou as medidas necessárias. Essa questão da baixa, da diminuição dos casos era para ter acontecido em maio, e a gente só vê isso aumentar cada vez mais. Eu vou ser bem sincero para você. Enquanto a gente não tiver um exemplo da nossa presidência, do nosso prefeito, dos vereadores conclamando a sociedade a ficar em casa, ou criar o lockdown, que está muito em voga hoje, várias cidades do Brasil estão praticando isso, eu creio que a gente não vai ter essa diminuição, não. Vai ser muito. E primeiro que a gente tem o hospital regional aqui em Chapecó. Ele atende de São Miguel até Joaçaba, toda essa região aí. Nós já não tinha capacidade do hospital regional de atender outras doenças. Imagine agora com essa questão da alta do Covid. Nós temos outro hospital que é particular, mas assim, particular você sabe. Quem tem dinheiro paga o plano de saúde, vai na Unimed. Mas e quem não tem? Fica à mercê dos postos de saúde? Até inclusive uma das minhas ideias, nós temos um posto de saúde lá do bairro abandonado, que já era para ter sido entregue há 3 anos e meio, e provavelmente essa prefeitura que está não vai entregar. No bairro Santo Antônio. No bairro Santo Antônio. Que nós criamos também um pronto-socorro 24 horas lá, para que nós não tenhamos que ficar se deslocando ao Presidente Médici, a EFAP, porque a EFAP já é uma cidade praticamente, tem 50 mil habitantes. A gente vai transferir esse pessoal da região sul para lá. Vamos pensar numa saúde integrada. Vamos pensar em concurso público, pessoal, da educação, da saúde. Vamos pensar pensar Chapecó como regiões. O que é mais prioritário? Uma creche? Posto de saúde? O asfalto? Esses dias uma guria me questionou assim, mas o bom seria ter asfalto aqui na frente de casa. Eu disse, mas você não estava falando da creche que estava a dificuldade de conseguir? Verdade. O que é mais importante para você? Você poder trabalhar e deixar teu filho em segurança ou ter asfalto na tua casa? Nessa ótica é mais importante eu ter hoje com quem deixar o meu filho o dia todo para poder trabalhar na agroindústria, e o asfalto depois a gente vê. Eu disse, claro, porque a saúde e a educação tem que ser pauta de qualquer governo. Depois vem o desenvolvimento econômico, vem a mobilidade urbana, mas eu acho que a saúde e a educação hoje teria que ser a pauta. E aqui em Chapecó a gente não vê isso. A gente vê a Guarda Municipal fazendo blitz na cidade, mas não vê chegar nos postos de combustíveis, nos finais da avenida, onde aglomera pessoas bebendo, aglomera pessoas sem nenhum tipo de cuidado e sem nenhuma fiscalização do poder público. E que eu digo assim, se tiver que multar, mas que essas pessoas paguem essa multa, porque também fica muito relativo. Aqui o governo municipal diz que ia multar, mas parece que em todos os casos até agora 75 multas, desde que implantaram essa lei há 3 meses atrás, 75 pessoas só. Então isso não dá exemplo. Eu acho que quando você mexe no bolso da pessoa, a pessoa, infelizmente é assim no Brasil. Não é pela educação, você botou a mão no bolso do cidadão, ele acaba por respeitar as regras, mesmo não querendo. Luciano, fazendo um link da nossa primeira questão sobre a política e da segunda questão sobre a pandemia, existe uma prerrogativa da possibilidade do cancelamento das eleições para prefeito e vereador em todo o Brasil por conta da Covid-19. O que eu gostaria de saber é, você acha que vai haver esse cancelamento? E, em segundo lugar, você vem para dentro da política representativa, para o cargo político, para a disputa do sufrágio universal? Você tem algum plano de lançar candidatura como representante da população chapecoense, para vereador, por exemplo?
A gente está trabalhando ainda com o nome, a gente está fortalecendo com as lideranças, com o pessoal do hip hop, do rock, do reggae, que é um pessoal que foi muito afetado com a pandemia. Tenho muitos amigos músicos que hoje estão vendendo instrumento para poder se manter. Como as casas de show estão fechadas e eles não tiveram nenhum tipo de auxílio do governo federal, estadual, municipal, agora que se planeja a lei Aldir Blanc, mas assim, até ela ser efetivada, esse pessoal aí tá perdido, não tá sem saber o que fazer. Então a gente tem que conversar com esses movimentos e vendo até que ponto a gente pode chegar e que proposta a gente pode apoiar eles, né? Porque a gente também não pode onerar mais a população. A gente não pode trazer elefante branco para a cidade. Nós temos que trazer algo que movimente a cidade economicamente, mas que seja hoje, que seja algo que seja factível, que seja fácil. Fácil não, mas que seja mais simples de você trabalhar. Quantas eleições municipais, que agora esse ano é eleição municipal para prefeito e vereador, tem as cláusulas da Constituição que proíbem a transferência de eleição para o ano que vem. Então eu vejo isso um certo impedimento. O que eu estava lendo ontem é que pode ser que as cidades tenham mais casos de Covid, que esteja com mais problemas, elas sejam adiadas até dezembro. Mas enquanto isso, a eleição está pautada para dia 15 de novembro e dia 29 de novembro, para cidades que têm acima de 200 mil eleitores. Creio que Chapecó pode ser até adiado até dezembro, mas esse ano ainda vai sair a eleição. Vai ser muito difícil que não saia. Então a gente tem a pauta de trabalhar pela saúde, pela educação e principalmente pelo pessoal da cultura, pelos músicos, pelo pessoal do teatro, esse pessoal que sempre teve a mercê de qualquer outro governo e agora cada vez mais com a pandemia estão sendo afetados. Eu vejo pessoas criaram uma união dos músicos aqui de Chapecó, pedindo doações para as pessoas poderem se manter, os músicos se manterem. Num governo sério, eu creio que a cultura e a educação elas teriam que andar de braços dados, tá junto. E a cultura é um instrumento que modifica a tua mente. A cultura ela faz você pensar. E o que a gente vê é que sempre colocaram, né, pouca verba, poucos projetos, ninguém compra essa briga aqui em Chapecó mesmo. Quantos vereadores que você acompanha através tá no Rio de Janeiro, mas hoje está em Chapecó. Mas desde o teu tempo de militância, de envolvimento, quantos vereadores aqui de Chapecó, qual prefeito que deu espaço para a cultura, para o esporte de rendimento, que não é o esporte da Chapecoense. Hoje a gente tem, claro, como Chapecoense a gente admira a Chapecoense, a gente torce pelo time, mas é aquela pessoa que do handebol, do futebol de salão, da corrida, da ginástica. E esse pessoal, como é que está sobrevivendo? A gente tem que pensar maneiras de fomentar isso, para que nós tenhamos, além de termos bons cidadãos, temos que ter condição na cultura e também na educação. E no esporte. É isso aí, pessoal da Lumiar Web Rádio. Você está acompanhando o Alô Muvuca On The Road, aqui em Chapecó, Santa Catarina. Acompanhe mais matérias por www.lumiar.vipfm.net. Siga-nos no Instagram, @LumiarWebR, Facebook LumiarWebR e YouTube Lumiar Web Rádio. Vamos nos despedindo aqui do nosso amigo Luciano dos Santos, desejando muita saúde nesse momento de pandemia, parabenizando a iniciativa da busca de ações sociais lá no bairro Santo Antônio, da onde você é nascido e criado, certo, Luciano? Nossa região sul, que sempre foi abandonada, né? Porque Santo Antônio seria hoje o bairro mais populoso da região, com torno de 6, 7 mil habitantes. Mas aí a gente pega a região do Saíque, região do Seminário, região do Queso do Palmital, que são áreas, Palmital, Universitário, que são áreas que estão abandonadas. Que apesar de nós termos vereadores do bairro lá, pouco fizeram até agora. Um pouco porque o poder político hoje é contrário a essas pessoas, então também não tem espaço. Mas eu creio que com simplicidade, com humildade, devagarinho, né, formiguinha, com pessoas que estão junto comigo que não se compram, que o interessante também é você ter uma base de apoio que não se venda. Que daqui a pouco chega outro candidato a ter um poder
aquisitivo maior e vai e compre. Não, são pessoas que estão engajadas pelas ideias, por me conhecer também, porque ninguém vota pela ideia se não conhecer a pessoa. Então, agradecer essa oportunidade, agradecer a oportunidade da Rádio Lumiar, agradecer as pessoas que estão escutando também. E quem quiser contribuir, tem minha página no Facebook, Luciano Rossetto. Pode contribuir, pode chamar, que a gente está disposto ao diálogo. Hoje, que a gente vê é muita briga, muito sectarismo. E o que eu proponho hoje é diálogo com todas as pessoas da sociedade. Seja do mais carente até do nível mais alto financeiro. Mas, basicamente, trabalhar para as pessoas que precisam mesmo. As pessoas carentes, as pessoas mais humildes, as pessoas que estão lado a lado com a gente comendo a poeira do bairro. É isso aí, pessoal. Esse foi Luciano Rossetto dos Santos, que intenta sair como candidato a vereador aqui no município de Chapecó, nesse ano de 2020, de conturbadas eleições por conta da Covid-19, trazendo talvez a proposta mais coerente que nós ouvimos no On The Road desde que saímos do Rio de Janeiro. Trazer a política outra vez para o patamar do diálogo em sociedade, ouvir o cidadão chapecoense e trabalhar por ele. Agradecer o Gilson Mantelli também, que está trabalhando comigo, que sem fins lucrativos, né? Porque a gente está trabalhando sem fins lucrativos. E todo esse pessoal, um abraço aí. Sucesso, Michelangelo, na caminhada e sucesso na rádio de vocês aí. Muito obrigado, Luciano Rossetto dos Santos. Essa foi a entrevista do Alô Muvuca On The Road, comigo, Michelangelo Mendonça, direto de Chapecó, Santa Catarina, para a LWR, a Rádio do Livre Pensamento.